Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 18, ler os versículos 1 a 6. Assim está escrito: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, e dentro desse texto falando sobre o conselho de Jesus: fazer-se como menino. Este é o assunto que vamos desenvolver nesta oportunidade. O texto que li conta-nos que, em determinada ocasião, depois que os discípulos ouviram a pregação, os ensinamentos de Jesus, Jesus trouxe a realidade, a existência do reino de Deus, e que ele veio proclamar o reino de Deus. E sempre as palavras, tanto de João Batista como de Jesus, era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, quando veio, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, esta expressão, reino dos céus, significa um lugar que o Senhor Jesus trouxe à realidade e que para lá irão participar aqueles que, na verdade, crerem no Senhor Jesus e o seguirem. Então, estes farão parte do reino dos céus. Então, os discípulos, observando tudo aquilo, reino tem rei, tem súditos, tem normas, tem regras, tem preceitos, enfim, existem uma variedade de coisas relacionadas que fazem parte de um reino. E os discípulos chegaram em determinada ocasião a Jesus com uma pergunta. Eles estavam preocupados. E a pergunta que eles fizeram a Jesus foi o seguinte: quem é o maior no reino dos céus? O interesse, pelo que observamos aqui, não era somente de participar no reino dos céus, estar ligado ao reino dos céus, fazer parte deste reino. Mas a curiosidade dos discípulos nesta oportunidade era de saber quem era o maior no reino dos céus. E como nenhum deles tinha esta resposta, e quem havia falado várias vezes sobre o reino dos céus era o próprio Senhor Jesus Cristo, então eles foram a Jesus e fizeram a ele diretamente a pergunta. Porque os discípulos, eles tinham esta oportunidade e esta liberdade de, estando com Jesus, aquilo que não entendesse, eles perguntariam a Jesus, e Jesus, de boa mente, com disponibilidade,
ensinava de acordo com a medida do entendimento daquelas pessoas, fazendo-os compreender o que era que Jesus estava dizendo. Mas aqui eles vieram com uma pergunta. Eles queriam que Jesus dissesse quem é o maior no reino dos céus. Certamente deve ter um que é maior. Então, quem é o maior? Porque eles perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus poderia dizer, se é o reino, o maior é o rei. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus utilizou-se de algo comum para aquele povo, em que os discípulos que estavam seguindo a Jesus já tinham presenciado estas cenas, mas não tinham compreendido nada, e agora então Jesus abre o leque e começa a falar com os seus discípulos. E observe que Jesus não disse, olha, o maior no reino dos céus é fulano, o maior no reino dos céus é o rei. Não. Ele escutou a pergunta dos discípulos. Ali próximo a eles tinha um menino. Jesus chama este menino, traz para próximo de si, coloca aquele menino na sua frente e diante dos discípulos que vieram fazer a Jesus uma pergunta. E quando Jesus chama o menino, parece que aí as coisas ficaram mesmo sem sentido. Nós estamos perguntando uma coisa a Jesus e ele agora traz o menino e coloca o menino na nossa frente. Não é isso que nós estamos perguntando. Nós estamos perguntando quem é o maior no reino dos céus. Mas não perdem por esperar. Jesus chamou o menino, colocou o menino à frente, todos eles viram o menino, e Jesus agora então, usando da palavra, disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, duas coisas importantes com a presença daquele menino. Jesus disse aos discípulos que estava faltando neles. Por quê? Esta curiosidade de saber quem é o maior não é algo de quem está devotado ao reino de Deus, ao reino dos céus. Mas é o pensamento de quem está procurando um lugar de destaque. E quando Jesus disse isto, se não vos converterdes, converter significa mudar a forma de pensamento, abandonar aquela ideia de ser grande, porque no reino de Deus, grande há só um que é Deus, e todos os demais estão na mesma medida diante da presença do Senhor. E Jesus claramente diz aqui que faltava neles a conversão, faltava neles uma transformação. Eles precisavam, em primeiro lugar, converter-se a Jesus. Esse é o primeiro ponto, converter-se e depois vos fizerdes como meninos. Jesus não estava dizendo para eles voltarem a ser meninos e fazer as coisas de meninos. Não, porque eles já eram adultos. Eles já tinham passado pela fase de menino, de criança. Mas Jesus diz, se não vos fizerdes como. Este como é um comparativo, que olhando as crianças, observando como elas vivem, como elas se movimentam e todas as ações das crianças, observando como elas fazem, nós podemos tirar dali, então, lições para a nossa vida.
não é voltar a ser criança, não é regredir na vida. Porque muitos utilizam-se para resolver conflitos existenciais na vida das pessoas, eles utilizam-se da regressão psicológica e coloca as pessoas em transe, um ancião, um adulto, e fazem com que ele volte alguns anos atrás, que ele se veja no princípio da sua maturidade, do seu amadurecimento, e se até ali não encontrar as experiências para serem reparadas, o levam à regressão um pouco mais distante, para a juventude, para a adolescência, para a idade infantil, e em alguns casos eles querem levar até ao ventre da mãe antes do nascimento, para tentar descobrir ali a razão dos conflitos que perturbam as pessoas e eles vivem crises existenciais na vida. Mas regressão não tem aprovação de Deus. Isto significa levar a pessoa por um transe, por uma hipnose, para que ele volte anos atrás, vivencie os dias que ficaram no passado, e ali tem aquelas expressões que para alguns é chocante, horripilantes, e muitas das vezes alguns que fazem regressão ao tornarem-se nunca mais serão os mesmos, porque ficaram marcados por experiências negativas do passado, porque a experiência que passou não volta mais. Passou, não tem como ir lá e resolver o problema. O importante é, a partir de agora, tomar a consciência de que houve problemas anteriores, mas que a partir de agora haverá um novo direcionamento na vida, e neste novo direcionamento, e o melhor deles é o encontro com Deus, e no encontro com Deus, todas as dores do passado, elas são curadas, os sofrimentos, os pecados são perdoados, porque Deus perdoa os pecados dantes cometidos, ou seja, antes de conhecermos ao Senhor, os pecados que cometemos, mas a partir do momento que o conhecemos, Deus perdoa aqueles pecados passados, os pecados presentes, e dá-nos a promessa de que, se no futuro, por alguma situação, nós viermos a cometer um pecado, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. E o nosso pecado, uma vez confessado, abandonado, ele vai ser perdoado. Então Jesus não está dizendo aqui para voltar a ser criança. Mesmo o apóstolo Paulo falou, quando eu era menino eu fazia as coisas de menino. Mas a partir do momento que passei a ser adulto, eu faço as coisas de adulto. Já não sou mais menino. Mas observando o comparativo, não é literal, é o comparativo. Se vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então o maior é aquele que abre mão da posição. O maior é aquele que se torna humilde. Então já observamos aqui algumas situações. Se converter, se fizer como um menino, aprender a ser humilde como um menino, para então estar no reino dos céus. E Jesus vai mais além e diz o seguinte, e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, ou seja, uma pedra bem pesada, e se submergisse nas profundezas do mar para nunca mais voltar. Veja o valor que Deus dá à criança. Então Jesus disse isto, respondendo sobre quem é o maior no reino dos céus.
Nós, como adultos, nós idealizamos que chegamos num patamar em que nós já sabemos o que fazemos e o que queremos. E muitas das coisas que podemos aprender com as crianças ficam esquecidas no passado. Mas Jesus torna a trazer a lembrança. Se não vos fizerdes como menino. Então, para se fazer como menino e não se fazer menino, mas como? Observando o exemplo das crianças e aplicando na nossa vida aquilo que pode ser aplicado. Então, nós vamos observar que a criança, ela sempre tem o que ensinar para o adulto. A criança é um tesouro, é uma caixinha de surpresa, que nas suas ações, nos seus movimentos, ela sempre vai estar nos ensinando alguma coisa. E nós precisamos, à luz do texto que lemos esta noite, pela recomendação de Jesus, de nos fazermos como meninos, de olhar, observar, tirar lições, aplicar na nossa vida e aprendermos como é que se aproxima do reino dos céus. Agora, nem sempre nós admiramos as crianças, porque nós queremos ser... Porque as crianças, elas são espontâneas e sinceras. Criança não tem fingimento. Criança não usa máscara. Criança é o que é, do jeito que é. Por isso que muitas das vezes, muitos pais, às vezes passam determinados apertos diante das pessoas, ou até mesmo vergonha, pelas reações das crianças em meio ao público. Porque não tem como tapar a boca da criança e dizer, olha, aqui você não pode falar isso, aqui você não pode agir dessa forma. Não, criança é criança. Para ela tudo é natural. E ela é espontânea. E sendo espontânea, elas são sinceras. Não tem como ser uma coisa e elas dizer outra. Elas vão dizer realmente aquilo que é. Se a criança está triste, ela não vai dizer que está alegre. Ela vai falar que está triste. O adulto não. O adulto, se ele está triste, ele vai dizer, não, está tudo bem, está tudo certo. E não está. Já a criança é diferente. Então são as coisas que nós precisamos aprender com as crianças. E por conta disso, da espontaneidade e da sinceridade das crianças, nós muitas das vezes colocamos barreiras que tiram de nós a simplicidade e a sinceridade. Então nós ficamos como que endurecidos, como que dentro de uma camisa de força para fazer só determinados movimentos e outros não. Nos condicionamos àquilo. Mas Jesus disse para aprender com o menino. E nós esta noite vamos aprender com o menino. O que é que o menino faz? E como nós podemos aprender? Então, quem tem a disponibilidade e a simplicidade da criança sabe acolher o reino de Deus no seu coração, conforme ensina Jesus nesse texto que acabamos de ler. Se não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Foi o que Jesus disse. Tornar-se adulto com um jeito de criança significa ser maduro na fé, ou seja, atingir um grau de experiência, de amadurecimento na fé, que está pronto para acolher o reino de Deus. Então, observando os movimentos da criança, o que nós podemos aprender? O que fazem os meninos? Ou, generalizando, o que fazem as crianças enquanto crianças? Pois bem, as crianças crescem e não fazem barulho. Elas crescem pouco a pouco. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E quando pensa que não, ela já aumentou 1 centímetro, ela já
tem outras funções, já vai aprendendo outras atividades, ou seja, as crianças têm um crescimento contínuo e dinâmico. Elas nunca param de crescer. O ser humano, quando se torna adulto, chega em determinada situação na vida, ele para de aprender, ele para de crescer, ele acomoda-se com a situação, ele acomoda com os limites que lhe são colocados. Mas a criança não. Não adianta colocar limite para a criança que ela nunca vai entender. Para a criança, ela não tem limite. Está aberto para ela. Então elas crescem. E nós podemos crescer à luz da palavra de Deus na nossa experiência com Ele. E quando temos essa experiência, o nosso crescimento, ele vai sendo paulatinamente. Devagar, mas contínuo, dinâmico, prático, progressivo. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: aplica-te à leitura, à exortação, ao exemplo, ao cultivo das virtudes. E ele dizia: manifesta o teu aproveitamento a todos. Ou seja, à medida em que você vai crescendo, vai se desenvolvendo, as pessoas estão te observando, estão te olhando e estão vendo. E alguns comentam: olha como está crescendo. Chega o pai com a criancinha lá e passa tempo, ele volta novamente à presença daquele amigo e diz: mas como a sua criança cresceu, como estão crescendo. Porque o crescimento é contínuo, ele não para. Então, crescimento é para a vida toda, até o último dia da nossa vida na face da terra. Então, sempre precisamos estar buscando motivos e caminhos para o crescimento. Esta é uma lição. As crianças crescem. Nós precisamos também primar pelo crescimento. Desejai novamente, como recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que através dele vos seja dado crescimento. Crescer. Pedro, escrevendo a sua epístola, disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos crescer a todo tempo. Uma segunda lição é que as crianças são dependentes. Elas dependem da ajuda de alguém. Criança não sabe fazer tudo. Criança vai aprendendo as coisas aos poucos. E naquilo que ela não sabe, naquilo que ela não pode, ela não tem vergonha de pedir ajuda, de depender de alguém que possa te ajudar. É um pai, é a mãe, é um tio, é uma irmã, é um desconhecido, seja quem for. Na hora da dependência, as crianças vão pedir ajuda a alguém. E vai receber ajuda. Quando alguém olhar, ver como uma criança, quem é que vai negar ajuda para uma criança? Então a criança mostra dependência. Nós precisamos, no comparativo como criança, a sermos dependentes de Deus na nossa vida, a sermos dependentes da palavra de Deus, a sermos dependentes do Espírito de Deus, a sermos dependentes dos instrumentos que Deus levantou, capacitou e preparou para nos instruir. Então nós precisamos ter essa dependência. Não podemos ser autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Eu já sei tudo. Não, ninguém sabe tudo. Quando pensamos que sabemos tudo, evidencia que não sabemos nada. Mas a criança, ela é dependente. Ela depende de outros. E nós dependemos de outros também para a nossa caminhada
em comunhão com Deus e na obediência ao Senhor Jesus Cristo. Uma terceira lição: as crianças aprendem a conviver. Você pode pegar uma criança aqui e juntar com 2, 3 crianças ali que eles nunca se viram, não se conhecem, não sabem o nome, não sabem nada. Mas coloca aquelas 3 ou 4 crianças juntas e dentro de 2, 3 minutos volte ali e observe o que é que está acontecendo. Elas já fizeram amizade. Elas já aprenderam a conviver. Já estão conversando. Já estão rindo. Já estão brincando. Estão correndo um atrás do outro. Por que isto? Porque as crianças têm facilidade para conviver. O adulto não, ele chega no ambiente, se ninguém falar com ele, ele também não fala. E às vezes fica 1 hora dentro do ambiente, não diz uma palavra, não estende a mão para uma amizade, não aprendeu a conviver com as pessoas, entra e sai como se ninguém estivesse ali dentro daquele ambiente. Essa é a qualidade dos adultos. Mas Jesus disse: se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Significa que quando chegarmos num ambiente, nós não somos conhecidos, somos desconhecidos, e as pessoas são desconhecidas para nós, cheguemos como as crianças, devagar, observando, olhando, e em dado momento, puxemos a conversa sobre o assunto, sobre o tempo, sobre o ambiente, sobre o objetivo daquela reunião em que nós estamos, o nosso nome, a nossa atividade, e ali já começa. Já a empatia de um para com o outro, e eles começam a se conversar, e depois chega um amigo deste e diz: olha, esse aqui é meu amigo, e já apresenta o outro já apresenta o outro que chegou, e com pouco tempo um grupo grande se forma ali, e parece que todos eles já se conheciam há muito tempo. Mas essa convivência nós precisamos aprender com quem? Com as crianças. Leva a criança para a escolinha, ela não conhece ninguém. No primeiro dia, com os pais, deixa a criança na escolinha e volta para casa, a criança fica chorando. O coração dos pais fica partido. Eles querem ir lá tirar a criança e trazer para casa. Mas isso não é bom. E o que fazem os pais? Deixa a criança lá, mesmo com choro, mesmo com o coração doendo, deixa a criança lá. Quando é a tarde que vai buscar a criança, ela não está mais chorando. Ela já está alegre, já tem vários coleguinhas, já estão brincando. Por quê? Elas precisavam estar naquele ambiente, porque ali elas aprendem a conviver. E entre os homens, os adultos, nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Muitas das vezes, alguém julga o outro somente pela aparência e fecha toda a oportunidade de relacionamento, de amizade. Porque viu a pessoa, imaginou uma coisa e trancou o coração. Criança não faz isso. No reino de Deus, tem que aprender com criança. Tem que se dar com as pessoas. Aprender a conviver. E uma coisa que criança aprende muito fácil. E não precisa ensinar. As crianças amam. Elas têm amor no coraçãozinho tão pequenininho delas. Elas amam. Não precisa dizer: olha, filhinho, você tem que amar, você tem que aprender a amar. Não, quem ensina a amar é Deus. E a criança, vez por outra, do nada, ela chega para um, para outro e fala: eu te amo. Ninguém mandou a criança falar aquilo. Mas ela sentiu no coraçãozinho dela de ver o seu amiguinho, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, seja quem for, e ela, do nada, ninguém está conversando nada, ela chega: eu te amo. Aquilo quebranta o coração de qualquer pessoa. E isto é próprio de criança. O ser humano, para falar que ama outra pessoa, mas nem dando dinheiro.
é um coração endurecido. Mas precisamos aprender. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós precisamos vivenciar o amor de Deus na nossa vida. Mesmo porque, se nós estamos aqui desfrutando desta alegria, desta comunhão, desta paz, foi porque Deus estendeu a mão do amor. Ele demonstrou amor por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou primeiro. Então nós agora devemos amar também as pessoas. E o sinal característico de que alguém segue a Jesus é de que amam-se uns aos outros. Então tem como realidade prática da vida o amor de uns para com os outros. E isso nós aprendemos com as crianças. As crianças amam sem pedir nada em troca. É um amor desinteresseiro. É um amor puro. Porque na criança está a pureza. Então, nessa quarta lição, nós aprendemos a amar com as crianças. Quinta lição. As crianças são solidárias. Ou seja, elas têm prazer de ajudar. Se você está fazendo qualquer atividade, alguma coisa, e você deixa cair, você não precisa pedir. A criança corre, pega e te entrega na mão. Se você quer levar um determinado objeto de um lugar para o outro, a criança pede para levar. Não precisa você dizer, fulano, criança, pega isso aqui para mim, leva isso até ali, não. Ela já vem, ela pega e leva. Isso é natural da criança. Então as crianças ajudam. Os adultos, é difícil ajudar um ao outro. E quando ajudam, ajudam com condições. Eu vou te ajudar, mas se. Criança não tem nada de condicional. Criança ajuda porque é próprio dela. E Jesus está nos orientando a aprender com a criança, aprender com o menino. Então, aprender a ajudar-nos uns aos outros. Quando nós ajudamos aos outros, eles nos ajudam. E assim todos nós somos ajudados ao mesmo tempo. Essa é a quinta lição. A sexta lição é que as crianças não guardam mágoa, não guardam rancor, não alimentam ódio no coração. As crianças perdoam com facilidade. Você pode fazer o mal a uma criança agora. Se dali 2 minutos você chamar essa criança, ela vem à sua presença. E sem que você diga nada, ela te abraça como se nada você tivesse feito de ruim para ela. Elas perdoam. Elas não guardam peso. Quantas pessoas carregam por anos e anos mágoas, tristezas, decepções, rancores, vinganças, sofrimentos e não perdoam. E dizem, se depender de mim, eu não perdoo. Mas não fazem parte também do reino dos céus. Porque Jesus mandou aprender com os meninos. E os meninos sabem perdoar. Perdoam e não jogam na cara das pessoas. Perdoou, acabou. É como se nunca tivesse acontecido aquele ato negativo. Mas a sétima lição é que as crianças são simples. Elas não são cheias de pompas, de não me toque, não me rele, nada disso. Criança é muito simples, muito simplória. E você observa uma criança e você vê tanta riqueza nela. Você vê que beleza que é a presença de Deus numa criança. E sabe o mais? Criança tem sensibilidade.
Não precisa você falar para a criança o que está acontecendo. A criança percebe. E às vezes ela comenta na linguagem delas, ela comenta o que está acontecendo. E as pessoas ficam se olhando. Mas quem contou isso para essa criança? Ninguém contou. Ela tem sensibilidade. A sensibilidade da criança ainda não está cauterizada, endurecida, contaminada. Não. Por isso que ela percebe as coisas. E não tem como esconder. Então elas são sensíveis, perceptivas. Essa é a 8ª lição. A 9ª lição é que as crianças são alegres. Onde tem criança tem barulho. Onde tem criança tem cantoria. Onde tem criança tem encenação. Onde tem criança tem correria. Onde tem criança tem pulo. Onde tem criança tem choro. Ou seja, elas manifestam todas as emoções da sua vida ao mesmo tempo. Uma hora chorando, outra hora rindo, uma hora alegre, outra hora correndo, outra hora pulando, outra hora caladas. Mas é ali. É o jeito de ser criança. E elas são espontâneas, como eu disse. Elas dizem as coisas do nada. E quando você observa, você presta atenção, você escuta determinada coisa, mas quem ensinou isso para essa criança? Pergunta aos pais, não ensinei. E onde é que ela aprendeu? Não sei. Ouviu em algum lugar. E aquilo gravou no coraçãozinho da criança. Elas são espontâneas. Se elas não gostam de uma coisa, não vai falar que gosta. Se às vezes recebe um presente que a criança não gostou, ela não vai falar, gostei, muito obrigado. Não, ela fala, não gostei, não quero. Mas se vai falar que se gostou também, ela abraça, ela gosta, ela pula, ela beija as pessoas. É o agradecimento. Quer dizer, são espontâneas. As coisas vêm assim, de repente. De repente. E o ser humano, ele é todo controlado. Todo de acordo com a regra, com a norma. Tem a hora certa para falar isso, tem a hora certa para falar aquilo outro. Aqui não pode usar essa palavra, ali não pode usar aquele gesto. É tudo desse jeito, é tudo engessado. O ser humano é todo engessado. Mas Jesus disse, se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E se Jesus veio, e se nos alcançou, e se não é para entrar no reino dos céus, fazer parte com ele na glória celestial, o que é que estamos fazendo? Então precisamos aprender com as crianças. E olha que elas trazem lições importantes para nós. E vocês observem, nós falamos aqui sobre 10 lições que podemos aprender com as crianças. Fazer-se como menino. Em primeiro lugar, os meninos crescem. Nós precisamos crescer em Deus. Segundo lugar, eles são dependentes. Nós precisamos depender de Deus. Terceiro lugar, eles convivem. Nós precisamos conviver nos ambientes. Em quarto lugar, as crianças amam. Nós precisamos demonstrar amor. Em quinto lugar, as crianças são solidárias, quer dizer, elas ajudam, sem que seja preciso pedir-lhes ajuda. Nós precisamos também ser solidário com as coisas, com as pessoas, com as situações, e oferecer a mão de ajuda também. Em sexto lugar, as crianças perdoam. Nós precisamos aprender a perdoar também. Em sétimo lugar, as crianças são simples. Elas não são cheias daqueles recalques dos não me toque. Não, são simples. Amam a simplicidade. Nós precisamos andar pela simplicidade. E aprender isso com Jesus. As crianças são alegres. Nós precisamos demonstrar alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
E quantos adultos não manifestam em momento nenhum alegria no seu viver? Mas com as crianças aprendemos a ser alegres. Há um momento de choro, sim, há um momento de sofrimento, mas há um momento de demonstrar também a alegria, o contentamento, a satisfação. Em nono lugar, as crianças são sensíveis, perceptivas. Elas percebem o que acontece no ambiente. Nós precisamos ter na nossa vida também esta sensibilidade espiritual, para no ambiente perceber o que acontece e o que o Espírito de Deus pode trazer à revelação do nosso coração. E em 10º lugar, as crianças são espontâneas. Nada na vida delas é programado. Tudo acontece quando tem que acontecer. São espontâneos. E nós precisamos ter diante de Deus esta espontaneidade. Porque quando o Espírito de Deus vem sobre nós e move o nosso coração, nós precisamos responder àquele mover de Deus na nossa vida. E não colocar limites até onde posso ir e como posso ir, não. Ser espontâneo diante da presença de Deus significa não guardar nenhuma reserva, mas ser espontâneo. Dizer o que é, como é, realmente, sem macular, sem mascarar, sem fingir, sem colocar um embrulho. Ser espontâneo. Estas qualidades, as crianças têm. E no dizer de Jesus, é o que nós precisamos aprender. E veja que, muitas das vezes, a pessoa diz, criança não sabe fazer nada. Criança só dá trabalho. Criança só perturba. Criança não obedece. Mas criança é de um valor incalculável diante de Deus. Jesus disse, se alguém rejeitar um pequenino desse, está rejeitando a mim. Porque as crianças são alvo do amor de Deus. E vocês querem ver uma coisa? Diz que criança não sabe fazer nada. Mas a história bíblica revela que crianças foram fundamentais em várias fases da história bíblica. Observe, Josias, quando começou a reinar, ele tinha 8 anos de idade. É bem verdade que tinha um tutor, mas ele foi coroado rei com 8 anos de idade. Joás, um outro rei, foi coroado com 7 anos de idade. Tinha o tutor? Tinha, até atingir a maioridade. Mas quem era o rei? Era a criança. O outro era o serviçal, era quem trabalhava, era quem orientava. Mas quem assinava e colocava o anel era o rei. E quem era o rei? Uma criança. E era respeitada. Jesus, quando tinha 12 anos, uma criança, um menino, foram lá para a festa e vieram embora e não perceberam que Jesus ficou. Quando voltaram, Jesus estava no templo, no meio dos doutores, perguntando e interrogando a eles. E quando encontraram Jesus, o que faz aqui? Não sabias que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Então Jesus, com 12 anos, uma criança, mas já estava lá, interrogando os doutores. Rode, aquela menina que estava na casa da irmã Maria, em trabalho de oração, quando Pedro estava preso para ser apresentado para a morte, e que o Senhor libertou ele através do anjo, e ele foi lá na reunião de oração e bateu aquela porta, e a menina correu para dentro, e quando ela foi falar o responsável, ela disse, Pedro está na porta. Era uma menina, mas estava atenta. Ela conhecia a voz de Pedro, que Pedro sempre estava com eles. Então a menina gravou a voz de Pedro. E ela disse, é Pedro que está na porta. E quando for abrir, era Pedro. Quem deu a notícia? Uma criança. Uma criança foi levada cativa para a Síria, lá para
o reinado lá, onde Naamã era capitão do exército do rei, e Naamã era leproso. E aquela menina, ela disse à esposa deste homem que lá em Israel tinha o profeta de Deus que podia orar e ele ser curado da lepra. E ele foi lá, e aconteceu assim, pelo mergulho no Jordão, segundo a palavra do homem de Deus, a pele dele foi restituída, ele foi curado da lepra. Mas isto foi o testemunho de uma criança. Então veja como a criança é importante para Deus. E Jesus disse, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então que a partir de hoje aprendamos a observar as crianças e tirar da vida delas lições para a nossa vida. E em fazendo assim, nós vamos estar assegurados no reino de Deus e o nome do Senhor será glorificado através da nossa vida. Então que esta palavra cale fundo no meu coração, no teu coração, no nosso coração. E aprendamos com as crianças qual é a melhor maneira para servir a Deus. E que a partir de hoje seja assim conosco. E que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a cada um de nós, hoje e sempre. Amém.